Tema Fish Top de hoje. 5 níveis da piscicultura brasileira. E aí, você já ouviu falar disso na sua vida? Pensa um pouquinho aí, ó. Quais seriam os 5 níveis da piscicultura brasileira? Me fala se você já ouviu alguma vez falar nesse assunto. E aí, olha só, eu quis trazer de uma forma resumida classificações, níveis que eu encontro de piscicultura aqui no Brasil, né? Porque não são todas, a verdade é essa, né? Não são todas que são encaradas como um negócio. Então, sim, vão existir diferentes níveis que eu vou te apresentar aqui. Então, isso aqui é classificação minha, tá certo? Classificação minha aqui a respeito dos níveis da piscicultura brasileira. Então, se você... Eu acho que você vai gostar do jeito que eu coloquei aqui para você entender, para você aprender, para você de repente começar a olhar a piscicultura por onde quer que você esteja, como produtor ou como consultor, olhar diferente. Olhar aquela piscicultura e falar assim, rapaz, essa daqui eu acho que é nível 2 que o Paulo falou. Essa daqui é nível 4. Opa, essa daqui é nível 5. Olha, aquela ali é nível 1. E você vai descobrir todas essas pisciculturas aqui em todos os seus níveis, tá certo? Que eu preparei para você. Vamos lá. Eu cheguei nessa conclusão como? Depois de ver, né, como os produtores se comportam frente à piscicultura nas diferentes regiões e estados, tá certo? Numa grande variação entre pequenos, médios e grandes produtores, tá certo? Então vamos lá, vamos começar, vamos explicando aqui. Eu entendi essa questão dos níveis diferentes, né? Quando eu comecei a trabalhar, como é que eu comecei? Eu comecei trabalhando com pescador artesanal, com pequeno produtor rural, né? Gente que não entendia, era zero, zero, zero na piscicultura, né? Então eu tinha que começar do zero com eles. Depois de atender essas pessoas em formato de associação, de cooperativa, de colônia de pescadores, eu comecei a atender pequenos produtores individuais na região, né? Aí já dá uma diferença de você atender uma associação com você atender pequenos produtores individuais. Depois você começa a atender pessoas que já produziam peixe. Depois comecei a atender pessoas que já produziam peixe. E aí fui começando a notar essas diferenças, como é que a pessoa encara mesmo a piscicultura, de que forma que ela encara, se é como um negócio ou se não é. Aí, atendendo grandes produtores, pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores. Comecei com um grande produtor, que inclusive eu já falei dele aqui, ele já apareceu aqui nas jornadas, nas maratonas, enfim, ele já apareceu aqui falando o quê? Que chegou a faturar 150 mil reais por mês produzindo peixes. 150 mil reais por mês produzindo peixe. Isso é o que ele fazia, né? Vamos lá então. Mas por que é importante você saber que tem do nível mais simples para o nível mais avançado? Opa, já estou dando spoiler aqui, hein? Então quer dizer que a classificação do Paulo ela sai de um nível mais simples para um nível mais avançado. Os 5 níveis da piscicultura brasileira estão encaixados aí, ó, já estou entendendo mais ou menos onde que o Paulo quer chegar com isso daqui. Por que você tem que entender? Porque você tem que se enxergar em um desses níveis. Esse é o grande, como é que eu diria? É o grande segredo. É você matar a charada. Como que você vai matar a charada? Você se enxergando em alguns desses níveis. E por que você deveria se enxergar em alguns desses níveis da piscicultura brasileira? Para saber qual rumo você vai tomar dentro da sua produção de peixes. É fato. Para você chegar em algum lugar, você tem que saber onde você está primeiro. Para você traçar um caminho para você chegar até lá, tá certo? Então, quando você sabe, né, exatamente onde você está, um desses níveis que eu vou apresentar aqui hoje, fica muito mais fácil você definir aonde você quer chegar, tá certo? Vamos começar então com o nosso primeiro nível da piscicultura brasileira, que eu classifiquei como piscicultura de diversão. E aí? É lógico que eu vou falar daquela coisa mais simples, aquela coisa que não é levada a sério, onde, na verdade, como eu coloquei a classificação como 5 níveis da piscicultura brasileira, eu tinha que dar um nome, né, um nome composto para essa piscicultura. Então, piscicultura de diversão, que na verdade não é nem piscicultura, é só diversão. Se você for levar o pé da letra mesmo, seria só diversão, tá certo? Por quê?
Porque você às vezes só pensa em ter uns peixinhos, pensa em criar peixes, né? E aí é fato aqui, você pensa em criar peixes. Ah, eu quero criar uns peixinhos. Você não pensa em produzir peixes. É diferente. Então você pensa em criar peixes. E aí você está lá, às vezes, na sua propriedade, no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara lá. E você tem lá um tanque, tem uma represa, tem um açude, alguma coisa que foi construída lá, ou que você é, pensa que era assim, ah, tá de qualquer jeito, a prefeitura passou lá com a escavadeira lá e você mandou fazer um tanquinho lá, beleza. Então foi lá, e aí você faz essa represa, deixa esse tanquinho, coloca os peixes e deixa Deus cuidar dos peixes, deixa Deus cuidar. Por quê? Porque lá só serve para quê? Para você ir no final de semana, levar seus amigos para pescar, levar seu cunhado para pescar, levar sua sogra para pescar, né? E às vezes até pedir para ela entrar lá para poder tomar um banho, assim, né? E aí você olha e fala assim, caramba, isso é só diversão, né? E essa piscicultura de diversão, esse primeiro nível. Então, final de semana, você leva o pessoal lá, vamos lá pra gente pescar, pra gente ver os peixes que eu coloquei tantos mil peixes, tá lá, tá lá, tá, tá. A gente joga lá o resto de comida e vai vendo lá, eles vão crescendo, desenvolvendo, a gente pega um pra pescar e vai assar lá na beira do lago, lá, e isso é bom demais, né? Eu tenho um cliente que ele começou nesse ponto aqui, no nível mais simples, no piscicultura de diversão. Ele tinha 2 tanques de 1.000 metros quadrados, mais ou menos, onde ele tinha lá, nossa, ele tinha peixe demais da conta, mas tinha muito peixe lá dentro. Em cada um desses dois, tinha tanto peixe lá que eu não sei o que aconteceu, dele ficar pulando e pescando, e o pessoal nadando lá, e o tanque não foi feito da maneira corretinha. Os tanques eram juntos, só tinha o talude que separava eles aqui no meio, mas o talude era reto, né? Ele não era chanfrado, as paredes dele. Então ele era reto, era como se ele tivesse só sido escavado. Na verdade, nenhuma parede é. Então assim, o talude que divide no meio, ele era reto. E aí o que aconteceu? Desmoronou, é lógico que ia desmoronar, né? O negócio não foi feito da maneira correta, então desmoronou. E acabou unindo esses 2 tanques, aí ficou um tanque de 2.000 metros quadrados, mais ou menos. E aí era só de diversão, ele tinha um ranchinho lá, coberto, ele ficava lá debaixo desse ranchinho pescando os peixes. E aí imagina, ele tinha uns 50 espécies de peixe lá dentro. Tudo misturado, tudo misturado. Mas era piscicultura de diversão, era o mais simples. Só que depois eu vou contar ele para vocês o que ele se virou, tá certo? Tô dando um exemplo de piscicultura de diversão. Ele começou assim, hoje ele já tá nos níveis mais avançados. Vamos lá seguindo então, vamos para segundo tipo, tá? Que é o quê? Que é a piscicultura do Asbigaldo. Piscicultura do Asbigaldo. Lá vem o Paulo com as gracinhas dele. Não tem como, né? O Paulo tem que fazer gracinha um momento aqui. Ele tem que inventar uma palavra diferente, ele tem que falar alguma coisa. Por enquanto, eu só quero te mostrar que a piscicultura dele, e talvez alguma que você conheça, cada dia vem uma novidade de lá. Cada dia vem uma novidade da piscicultura do Asbigaldo. Um dia ele está colocando peixe, no outro dia ele está tirando peixe morto. Um dia ele está jogando ração, no outro dia a ração já está tudo boiando lá por cima lá e tem peixe morto de novo. Num dia ele está renovando lá 100% da água, no outro dia não está renovando nada. Tá? Então assim, é aquele negócio que todo dia vem uma notícia diferente da piscicultura do Asbigaldo. Então peixe morre de repente, falta água, tanque desmorona, é o Zé Telo lá. Eu não sei como é que chama na sua região aqui, mas para cá, quando a gente fala que o trem é bagunçado, a gente fala assim, ó, piscicultura, não é nem piscicultura, é qualquer coisa bagunçada. Não, lá é o Zé Telo, né? Então assim, ou ele coloca peixe, aí uma época do ano o peixe está crescendo, outra época do ano o peixe está sumindo, outra época do ano é bicho comendo os peixes dele lá, é uma festa, né? Às vezes demora 2 anos para o peixe ganhar 1 quilo, porque às vezes ele colocou peixe demais lá dentro. E análise de água, nossa, nem pergunta o que é análise de água. Não me faça essa pergunta para o Asbigaldo, porque ele não vai saber falar para você. Aliás, ele pode até falar assim, ó, ele fala assim, ó, eu tô olhando essa água aqui agora, essa água tá boa, essa água tá rica, essa água tá supimpa pro peixe. A água tá supimpa pro peixe aqui. Mas eu vou falar para vocês que eu tenho um cara, eu tenho um Asbigaldo que eu já atendi,
Entendeu? O nome dele nem é Asbigaldo, mas eu posso falar o nome dele aqui. Se bem que ele tá lá nos Estados Unidos hoje, porque ele só vinha, tipo, duas vezes por ano ele ia lá na fazenda. E, e aí ele sabia de tudo. Ele chegava assim, porque agora eu vou fazer isso. Ele 2 vezes por ano ele ia lá na fazenda dele ver como é que tá os peixes dele, né? E aí tava desse jeito. E aí ele era desse jeito. O trem lá, toda hora ele me mandava mensagem. Paulo, tá morrendo os peixes. Paulo tá fazendo isso. Paulo tá fazendo aquilo. Daí você imagina, né? Vamos agora para piscicultura nível 3. Né? Já até falei demais da nível 2 aqui do Aspigaldo, mas vamos para piscicultura nível 3 aqui agora, tá? Que é o quê? Piscicultura gangorra. Opa, piscicultura gangorra, né? Se você já foi criança algum dia, você sabe. Cadê um negócio aqui para eu fazer de gangorra? Vamos usar uma caixinha de óculos, ó, gangorra, né? Um ano tem lucro, o outro ano não tem nem peixe. Um ano ele coloca peixe, no outro ano tá morrendo peixe. É a piscicultura gangorra. Essa é nível 3, ó. Ele nem sabe se a piscicultura dele está dando resultado ou não. Essa é a piscicultura gangorra. Então, assim, não tem planejamento, não tem ordenamento, não tem uma sequência, não tem equilíbrio jamais, né? É aquela coisa mais esquisita, né? É gangorra mesmo. Uma hora você está por cima, né? Uma hora você está por cima, e aí tá bem, tá vendendo. Nossa, vendi peixe demais aqui agora. Tô dando show aqui nessa venda dos meus peixes aqui. Melhor atividade no agronegócio. Quando o Paulo fala que é nicho de ouro do agronegócio, ele tem toda a razão. Não, não dá. É sensacional. Gangorra. Depois tá lá chorando. Meu Deus, o Paulo mente. O Paulo fala que peixe dá dinheiro, peixe não dá dinheiro, não. E eu nunca falei que peixe dá dinheiro. Né? Lembre-se disso, eu já respondi essa pergunta aqui, né? Peixe não dá dinheiro. Tá? Se prepara. Vamos lá. E aí, ele tá lá no chão, né? Tem a gangorra. Tá lá embaixo, lá assim. Nossa, a ração tá cara demais da conta, não dou conta de pagar. Meu Deus, o frigorífico tá pagando baixo demais da conta. Gangorra. Uma hora tá por cima, outra hora tá por baixo, né? E aí fica lá, e às vezes ele tá lá tão esquisito assim lá, que, que agarra, alguma coisa agarra ele, aí ele demora demais para ele subir de novo. Mas tudo bem. Piscicultura gangorra é assim, né? E quando aumenta o preço de ração, então? Aí que ele fica lá, malucão. Não sabe nem o que faz, né? Aumentou os preços, não tem jeito de fazer nada. O que ele vai ficar fazendo? Balançando os pezinhos lá embaixo. Show de bola! Terminamos o terceiro nível da piscicultura brasileira. Vamos para o quarto nível da piscicultura brasileira. Ó, vai começar a melhorar aqui agora. Quarto nível, eu já chamo piscicultura modelo. Ó, piscicultura modelo, ficou bacana, né? Uma piscicultura assim, que dá gosto de você ver até, né? Então, olha só, tem fornecedores que já ligam e atendem, sabe mais ou menos como é que está o peixamento, que fase que está seus peixes, até porque eles querem vender ração, querem vender alevinos, querem vender outros equipamentos, outros insumos. A equipe ali está até motivada, né? De repente tem 2, 3, 4, 5 funcionários ali, colaboradores que eles estão entendendo o negócio. De repente tem até um treinamentozinho que eles fizeram online, chamado Piscicultura na Prática, enfim. Show de bola. Tá lá mexendo assim, né? Já faz análise de água, não falha nesse ponto. Ele sabe que pelo menos uma vez por dia, ou 2 ou 3 vezes por dia, ele tem que pegar oxigênio e temperatura para saber como é que ele vai fazer arraçoamento. Pelo menos uma vez por semana ele vai fazer mais coisas, enfim. Tá aí. Os donos dessa piscicultura, eles fazem treinamento, eles contratam, né, uma consultoria para poder ajudar ali, aquela coisa toda assim. Entendendo o quê? Entendendo que se ele capacita os colaboradores dele, essa piscicultura vai de vento em polpa. E é uma piscicultura que se sustenta mesmo nos altos e baixos durante o ano, o que acontece na cadeia, tá certo? E aí o que tem? Olha só, tem o quinto nível da piscicultura brasileira. Você sabe qual que é o quinto nível? Piscicultura 20K. Tinha que terminar com essa daqui, né? Não tinha como eu falar e não chegar na piscicultura 20K. Que é o quê? Que é aquela piscicultura que fatura pelo menos 20 mil reais todos os meses com a piscicultura. Ela dá lucro todo ano. Mesmo nas altas e baixas do mercado, ela tem um equilíbrio, ela sabe se comportar bem, ela sabe participar da cadeia produtiva com planejamento, com organização, né?
com acompanhamento, certo? Então, assim, as coisas acontecem conforme o planejado, o planejamento não é engessado, então, assim, todos os dias, praticamente, os gestores estão olhando para esse planejamento, entendendo como isso pode acontecer, como pode melhorar, tá certo? Essa é a piscicultura 20K. Você trabalha com escala de produção, olha, todos os meses eu estou fazendo 5 toneladas, eu estou fazendo 10 toneladas, eu estou fazendo 50 toneladas, não sei, a piscicultura 20K, por quê? Porque ela tem um ali, ó, pelo menos 20K ela está batendo, todos os meses, né? E pode ser 30K? Pode ser 50K? Pode ser 100K? Pode, que é o quê? K é igual a 1000, tá? Então toda vez que eu falo 20K é 20 mil, 50K, 50 mil, 100K, 100 mil, tá certo? Então é essa piscicultura 20K. As coisas funcionam, você percebe que a sua missão ali dentro da piscicultura ela está acontecendo. Quando eu converso com os meus alunos, e eu tenho vários alunos que são apaixonados pela piscicultura, assim como eu, eles entendem que eles estão realizando a missão, é o propósito. Cara, eu gosto muito disso daqui. Eu gosto muito, eu me dedico para isso daqui acontecer da melhor maneira possível. Então, assim, a sua missão está sendo desenvolvida ali dentro da piscicultura. Você trabalha com escala de produção, tem data específica de entrada e de saída de lotes. Às vezes você já tem até contratos de fornecimento ali garantidos. Tem contrato de compra, contrato de venda. Né? Você tem garantia de fornecimento de insumos. Você já tem condições de negociar melhor com a indústria também, que seja no processamento, entendeu? Então, assim, fornecimento de ração extremamente controlado. Qualidade de água, meu Deus, não tem um pontinho fora do lugar. Às vezes até prevendo situações ali no futuro, né? Então, assim, é aquele tipo de piscicultura que faz a diferença. E tem gente fazendo isso aqui no Brasil, senão ela não estava aqui classificada nesse nível aqui. Eu só coloquei esses 5 níveis da piscicultura brasileira porque os 5 existem. Entendeu? Se você é consultora, se você é piscicultora, eu tenho certeza que você já viu pelo menos 1, 2 ou 3 níveis diferentes desse daqui. Tá certo? Então, essa é a piscicultura 20K. Lembrando, ela é pelo menos 20K, ela pode ser muito mais do que isso também, tá certo? E aí eu quero saber o seguinte de você, eu quero que você para pensar aqui comigo agora. Qual desses 5 níveis que você viu aqui agora, que a sua piscicultura ela se encaixa? Qual desses 5 níveis hoje? Lembra que eu falei, a gente tem que entender onde que a gente está para saber onde que você vai chegar. Ah não, Paulo, eu sou consultor aqui, eu estou vendo sua live, porque eu aprendo muito com você, como é que eu faço esse tipo de trabalho junto ao piscicultor. Exatamente. Massa. Pega a primeira piscicultura que vem na sua cabeça que você atende, ou que você está quase fechando um negócio para atender. Pelo que você já viu dela, em qual desses níveis ela se encontra? Beleza? Imaginou? Eu tenho certeza que você já imaginou. Agora eu vou te fazer uma pergunta para ir mais além. Vou fazer uma pergunta para ir mais além agora. Como essa piscicultura, que pode ser a sua piscicultura, pode ser a piscicultura que você atende, como ela vai estar daqui 1 ano? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma piscicultura saindo do nível 1, diversão, e chegando no nível 20K? Aliás, eu fiz assim, tem que fazer o contrário, né? Saindo aqui do nível 1, diversão, passando pelo nível Asbigaldo, chegando ali no nível 20K. Eu tenho uma piscicultura dessa. Lembra que eu comecei a falar daquela piscicultura lá no começo? Que os tanques juntaram, virou aquele zetelo, virou aquela bagunça toda. Hoje ela é piscicultura 20K. Hoje, o produtor já abriu, desses 2 tanques que ele tinha de diversão, hoje ele já abriu mais uns 20, mais de 20 tanques ele já abriu para trabalhar com a produção de peixes lá. Porque ele enxergou tudo que estava acontecendo. Eu fui lá presencialmente, levei, fizemos manejo, fizemos o trabalho lá todinho. Ele enxergou a piscicultura como negócio, ele investiu nesse negócio e hoje sim, em um ano, por isso que eu te fiz a pergunta de 1 ano, em 1 ano, eu tenho exemplos de em 1 ano, a piscicultura sai do nível de versão para o nível 20K. Acontece. É possível, é real e é para você também. Pode ter certeza disso. Se você quer avançar para o nível 5, piscicultura 20K, você tem que entender que existe um processo a ser seguido. Seguido e vivido. Não é um salto. Né? Eu vou até provocar aqui agora, vou caçar confusão. Não é igual o Fluminense, que saiu da Série C para a Série A sem pagar a Série B.
do Campeonato Brasileiro. Não é igual o Fluminense. Tem um processo para você chegar lá na Série A. Tem um processo para você sair do nível 1 para chegar no nível 5. Então você vai passar do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, até chegar no nível 5. Tá? E esse processo que você precisa viver, que você precisa entender, que você precisa passar, eu posso te ajudar nesse processo. Tá? É o que eu estou fazendo aqui.